por favor. Hoje nós agradecemos, levamos os nossos pensamentos, agradecemos. Vamos lá, então. Novamente, elevamos nossos pensamentos, agradecemos aos nossos espíritos benfeitores, os nossos espíritos elevados, principalmente a Deus, por mais uma oportunidade de estarmos juntos, reunidos, e aprendermos um pouquinho mais sobre essa doutrina maravilhosa que tem nos ensinado tanto e agregado tanto ao nosso bem-estar e à nossa qualidade de vida. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada, Brenda. Vamos voltar aqui aos nossos slides. Continuando aqui a nossa quarta parte, né, que o diálogo do cético, gente, é o maior diálogo que nós temos aqui, composto pelo Allan Kardec. Vamos relembrar um pouquinho, né, exatamente onde a gente parou, né, quais foram as ideias principais do estudo passado. Então, primeiro, né, o Allan Kardec está mostrando ali uma defesa, né, como nós vimos, né, o cético está especulando não só do que é o espiritismo, mas sim quais são as bases científicas que o espiritismo se assenta. Então, e também como que o espiritismo está, o seu método de trabalho, né, como que ele analisa esses fenômenos. E depois, o Allan Kardec, né, se utilizando até de exemplos, de metáforas, como nós vimos da água com gás, do champanhe, né, falando que não é porque existem fraudes, não é porque existem médiums, entre aspas, né, que são mentirosos, que tentam simular alguns fenômenos espíritas, e isso não quer dizer que o fenômeno espírita em si exista, até porque antes do Allan Kardec, vamos colocar assim, trazer à luz o espiritismo, os fenômenos sempre existiram. Porque o mundo, né, o mundo material e o mundo espiritual estão em conexão o tempo todo, muito antes de Allan Kardec e depois de Allan Kardec. Então, Allan Kardec foi o cientista, vamos colocar assim, o homem ali encarnado que olhou para esses fenômenos e pensou, será que dá para fazer ciência sobre isso? Então, é exatamente isso que Allan Kardec está tentando mostrar, contar ao cético, né? Então, ele fala, olha, não adianta você tentar caminhar os seus argumentos, né, as suas críticas, por este viés, falando que só porque existem simulações, e isso não quer dizer que o fenômeno não exista, tanto que ele usou, né, essa metáfora bem boba aí da água com gás com o champanhe. E depois, né, nós vimos também sobre foi um diálogo ali, a parte daquele diálogo um pouco mais ácido, né, onde onde o Allan Kardec, inclusive, começa a falar sobre a moral ali do cético, falando que ele estava agindo de má fé, não só ele, né, mas colocando assim de uma forma geral todos aqueles que têm alguma crítica ao espiritismo, tanto o cético quanto aqueles né, que realmente fazem ou tecem qualquer crítica. Ele fala que são críticas que não estão embasadas. Muitas vezes são assentadas no preconceito, ou muitas vezes, né, ou quase sempre em um desconhecimento da causa. Não sabem analisar o fenômeno e já começa negando, né? Como que eu vou especular? Como que eu vou fazer ciência sobre usando um objeto de estudo se eu já parto do princípio que ele não existe? Porque quando eu vou pesquisar, qual postura que eu tenho que ter? Eu tenho que ter uma postura imparcial. Eu não posso ter um preconceito, senão não é ciência. Né? Então, Allan Kardec estava colocando praticamente como se ele falasse, olha, né, vai estudar, depois a gente conversa e para com esse preconceito. Né? Lógico que é um personagem, né? Mas o Allan Kardec é como se ele tivesse aí meio que de saco cheio, né? De tantas críticas que ele recebia e lia todas, muitas delas críticas vivas mesmo, a gente pode rever na própria Revista Espírita, ele coloca, né? E o crítico, o cético aqui, né? Perdão, o personagem que vai representar essas críticas que estavam nessa parte aqui, né, do nosso diálogo, que estavam muitas vezes sentadas em um preconceito, em uma falácia, então não tinha como ter uma discussão um pouco mais saudável que não seja aquela de falar, inclusive, da moral do cético.
Alguma questão, pessoal, que vocês queriam com mal entendido sobre essa parte? Ou tá tranquilo? Tá tranquilo, né? E depois, o cético, inclusive, faz uma pergunta extremamente importante, né, que muitas ciências, inclusive, passam por essa questão, quando ele vai falar do método de trabalho. Então, ele fala assim, olha, como que você conseguiu, né, fazer ciência do fenômeno espírita ali, ou seja, de como esse espírito se manifesta, se eu não tenho como, né, primeiro colocar ele em um ambiente que seja um laboratório, que é um ambiente seguro e controlado, voltado para a pesquisa, como que você consegue fazer? Porque o modelo que nós tínhamos de ciência, como nós estudamos, era o modelo de ciências da natureza, onde você consegue manipular muito bem. Lembra, a gente consegue muito bem pegar aquele líquido e ver se é uma água ou se é um champanhe. Agora, como que eu vou conseguir validar esse fenômeno espírita? Então, assim, essa crítica, né, que o Allan Kardec coloca ali na personagem do cético, é uma crítica muito boa, né? Essa parte é interessante porque ele vai explicar para nós como que ele fez o método. Então, ele parte do princípio, olha, não é porque se colocou ali um nome de fenômeno espírita, que a gente já vai partir logo de cara que aquele fenômeno realmente tem um efeito inteligente. Ou seja, é um espírito comunicante, é um espírito que está atuando ali na matéria. Nem sempre. Justamente porque ele fala, há várias fraudes. Por isso que na semana passada a gente trouxe alguns trechos até de outros textos de Allan Kardec, onde ele volta sobre esse assunto. Ou seja, isso mostra quanto ele se colocou com uma postura séria perante a sua pesquisa. Justamente porque ele se deparou tanto com médiums, vamos colocar assim, de verdade, que estavam ali com uma boa intenção, né, de ajudar na própria, né, na própria, os livros, né, que nós temos, né, apesar do não ser somente os espíritos que colocaram ali, mas muita coisa vieram deles. E só veio isso através dos médios, senão a gente não teria contato. Então, da mesma forma como Allan Kardec teve contato com médios maravilhosos, tanto no seu sentido moral, quanto no seu sentido de faculdades, de possuírem faculdades onde eram bons instrumentos mediúnicos, da mesma forma ele teve contato, sim, com aqueles que tentaram passar a perna, com aqueles que tentaram simular, porque era, vamos colocar assim, a moda da época, né? E isso as pessoas começavam a fazer, era muito comum em festas, como a gente normalmente encontra um grupo de pessoas fazendo da brincadeira do copo, mais ou menos isso, ou seja, é brincar com os efeitos físicos, né, porque são os fenômenos que impressionam. Então, Allan Kardec vai começar a falar assim, olha, então, apesar da gente ter pego, né, algumas questões, alguns passos vamos colocar assim, do método científico, nós não podemos encarar esse objeto de estudo da mesma forma como a química fez, como a física fez, como a biologia fez. Né? Não tem realmente como a gente pegar um médio, colocar ele em um laboratório e falar, pronto, prova que o espírito existe. Então, como que a gente vai provar? Através da análise do conteúdo, ou seja, do efeito que vai acontecer. Ou seja, há uma inteligência por trás, como o Allan Kardec comprovou que as mesas não só giravam como elas falavam, pelo efeito, pelo conteúdo ali que estava, pelo texto que aquele acontecia, nem que seja uma frase. Já prova que há uma inteligência por trás disso. Já prova que não é só um efeito magnético. Né? Então, quando a mesa começou a falar, foi quando o Kardec falou assim, ó, não é, peraí, então não tem nenhuma ciência, nem a ciência de Mesmer, consegue explicar por que essa mesa está falando. Ninguém está ditando para ela, como ele fala, a mesa não tem nervos, a mesa não tem cérebro, não tem como ela ser inteligente e produzir uma frase. Então, foi daí que ele foi construindo. Então, o Allan Kardec está mostrando para o cético? Olha, há uma outra forma, mesmo levando o nome de ciência, de fazer ciência. Não é, ou seja, não podemos julgar, né, o espiritismo, não podemos colocar validade nele da mesma forma como a química faz. Né? Então, ele quer mostrar o que aqui para o cético? Que há
uma nova ciência com um novo objeto de estudo e que com uma nova, com um novo método. Ele teve que ele não criou, vamos colocar assim, um novo método que veio do zero, como nós já vimos. Lógico que ele era filho do próprio tempo dele. Ele colocou o método, só que ele adaptou para né, eu preciso adaptar esse método para poder investigar o espírito. Então ele foi o primeiro, vamos colocar assim, o primeiro homem, né, a falar assim, olha, vamos fazer ciência desse espírito, dessa alma que até então não era do interesse da própria ciência. Né? Então, o Allan Kardec começa, né, a fazer, a colocar essas questões para o cético, justamente explicando, né, fazendo com que ele até mesmo entendesse como tudo aquilo se colocou. Vamos ver o que mais que a gente... Assim, na questão da própria metodologia, né, que vimos também na semana passada, quando ele começa a explicar o que é o espiritismo, ou seja, falando o que não é, né, ou seja, que é um método de retórica, quando você começa a falar, olha, o espiritismo não é isso. Em vez dele falar o que é, ele começa a falar naquilo que não é. Justamente porque ele queria afastar o que? O espiritismo da época, né, o que ele queria era isolar o espiritismo justamente para poder chamar para o campo científico e falar, olha, não tem nada a ver com magias, com as próprias bruxas, enfim, não tem nada a ver com isso. É um estudo totalmente sério, assim, científico e filosófico. Então, ele estava... Por isso que ele começou, né, até pelo aquele terreno histórico, ele começou a tentar, né, ele se usou desse método, vamos colocar assim, de fala, para poder ensinar ao cético daquilo que o espiritismo não é, para depois ele apresentar um conceito ao longo do diálogo aqui. Né? Então, dá para a gente perceber que o Allan Kardec fez isso de propósito, justamente para poder, né, fazer com que o cético ele percebesse ali sobre a sua falácia e ele mesmo encontrasse esse conhecimento. Né? Aí, por isso que a gente até falou aqui de Pestalozzi, de Sócrates, né? Tudo isso que ele é bem, vamos colocar assim, o Kardec é bem fiel a esses pensadores, né, de como dialogar com o outro. Inclusive, né, a forma como ele está apresentando esse texto para nós em forma de diálogo já mostra, né, essas heranças filosóficas e pedagógicas de Allan Kardec. Agora, alguma questão, pessoal, sobre o estudo passado, para a gente poder avançar? Eu acho que é isso, né? Falamos só um grande resumo aqui do que vimos na semana passada, né? E depois, né, ele fecha, né, aquela parte do diálogo falando assim, olha, nenhuma doutrina, nem campo de conhecimento, ela vai tão longe se ela não tiver uma certa lógica. Porque aquilo que é fraco não se sustenta. Então, o próprio tempo vai provar, ou seja, os próprios adeptos eles vão provar ou não que aquela doutrina é válida. Tá certo? Ou dá para a gente comprovar de forma científica, né? Porque até a época de Allan Kardec se utilizava mais o termo de comprovação, né? Então, agora a gente usa o termo de validação. Espera aí só um pouquinho, gente, a gente não conseguiu entrar. Espera aí. Na chamada. Eu acho que entraram. Só um minutinho. Eu acho que sim, porque às vezes o próprio Meet dá uma doideira aqui. Obrigada, Carol. Ah, conseguiu, né, Ju? Então tá bom. Então vamos, né, terminar pelo menos até a página 56, onde ele vai apresentar para nós outros temas, né? Quem leu essa, né, quem leu todo o texto, né, da página 56 a 59?
Quem estudou tudo? Que leu, estudou, fez a anotação. Lembra o compromisso que a gente fez lá no começo do ano, né? Que a gente fez com o compromisso com o Allan Kardec, inclusive. Eu li, eu assisti aquele vídeo que você mandou. Ah, que Eu legal, também Carol. li. Que bom. Então, vocês conseguem me ajudar a responder essa questão aqui? Qual é a crítica principal, a ideia, né, que a gente faz que o Espiritismo, quando a gente fala que o Espiritismo é apenas uma opinião de Allan Kardec? Que muitas pessoas criticam isso. Ah, foi o Allan Kardec que fez isso, né? Ainda inventou esse nome, inventou essa historinha que foi Allan Kardec em outra vida, né? O cara tirou tudo isso da cabeça dele, né? E como que a gente rebate essa crítica? Que ele mesmo já enfrentava isso, né? Até hoje essa crítica existe, né? Então por que isso existe e como que a gente vai conseguir rebater isso? Vocês acham? Será que essa crítica não se dá ao fato de o espiritismo não poder ser provado cientificamente dentro de um laboratório, como eles gostariam, né, na hora que eles querem? Eu achei bem legal no vídeo quando o rapaz fala sobre isso, né? Aí ele deu aquele exemplo de uma pessoa que nunca viu um eclipse chegar, parar na janela e falar: cadê? Eu quero ver, por que não está vindo? É mentira, não existe. Então, será que não é nesse sentido? Pode ser, esse sentido está mais do estudo que a gente fez na semana passada, né? Quando Allan Kardec está tentando falar das bases científicas que fundamentaram ali, né? Que deram alicerce, na verdade, ao Espiritismo. Falando que é uma ciência. É que não é uma ciência, a gente não pode olhar o Espiritismo como uma ciência que as outras ciências, desde o início, né, ela com o mesmo método, justamente porque elas conseguem fazer um experimento que todo mundo consegue enxergar, consegue ver, palpável, né? Mas o espírito não é, a não ser que ele se materialize, né? Mas mesmo assim ele não permanece materializado. Como será, né? Mas aqui eu quero saber assim, né, como que o cético colocou e como que normalmente a gente ouve e escuta por aí quando fala que todo esse conhecimento é fruto somente da cabeça e da opinião de Allan Kardec. Ou seja, que não tem ali, que ele inventou tudo isso, ou que aqueles médios eram submetidos a ele, manipulados por ele. Já ouviu várias coisas. E também tem o contrário. Também tem aquelas pessoas que dizem que o espiritismo, inclusive os adeptos, muitos adeptos têm essa visão, que é só dos espíritos. Allan Kardec fez praticamente nada. São dois extremos, né? Ou ele fez tudo, ou ele fez nada. Então, como que a gente pode, né, por que falam isso e como que a gente pode rebater isso? O que vocês acham? Seria justamente a falta dessa base sólida do conhecimento? Sim, pode ser, pode ser. Mas como a gente pode fundamentar isso? Que eu posso criticar, como o cético fez, como que ele, né, não estou criticando o Allan Kardec, mas estou criticando o método de pesquisa dele. Olha, esse é um método de pesquisa, não tem alcance para poder estudar esse objeto de estudo. Mas aqui, ó, eu estou querendo ver, né, o Allan Kardec, como se ele fosse o único, aquele que escreveu o Espiritismo. E ele mesmo se preocupou isso desde o início, né? Quando ele não coloca o nome dele, quando ele não assina o nome Hippolyte, justamente porque ele queria se distanciar, né, das outras obras que ele tinha enquanto pedagogo. Então era a primeira razão. E depois ele já foi intuído pelo espírito pelo espírito de verdade. Você já estava tipo assim, olha, vai vir bucha por aí. Mesmo ele trocando o nome, gente. Mesmo, imagine se ele não tivesse trocado. Né? Então ele foi extremamente assim,
com muito cuidado e cautela, justamente porque ele já sabia, poderia vir muitos por aí, né? Ia vir pedras realmente por aí. Então, e muitos o acusam, né, de ter sido o único autor de tudo isso, ter sido, como eu falei, né, médios que não existe de verdade isso, que eram pessoas que se juntavam, e todo mundo pirou ali junto e criou a doutrina dos espíritos, que como se tudo isso viesse da cabeça dele, né? Então, o que Allan Kardec vai falar? Primeiro, eu não criei fenômeno espírita, ou fenômeno mediúnico, sempre existiu, até antes dele renascer como Hipólito. Então, ele pode falar, não pode me acusar disso, né? Eu fui apenas aquele que sistematizou esse conhecimento. É aquele que enxergou da mesma forma de qualquer outra ciência. O mundo físico, a natureza existe. Não foi nenhum físico, nenhum químico, nenhum biólogo que criou. Ele apenas está ali observando, se debruçando sobre aquele fenômeno. Da mesma forma, fez o Allan Kardec. Se debruçou perante os médiuns ali, perante o fenômeno mediúnico, e começou a sistematizá-lo. Então, ele começa a falar isso, ou seja, não é somente uma questão minha. Fora, né, que ele fala, né, ele fala assim, olha, ele começou a receber, né, de pessoas, cartas, né, do mundo inteiro, de pessoas que falavam, olha, eu tenho certeza que o espírito existe, porque eu passo por isso, pessoas contando sobre questões de vidas passadas, então, esses princípios como, né, de várias vidas, por exemplo, era um princípio que podia ser validado até até porque ele começou a acolher informações que vinham de pessoas que ele nem tinha contato. Né? O Allan Kardec começou ali com 10 médios, né? Até 57 ele tinha 10 médios ali, né, que se reuniam às terças-feiras na casa dele. Depois que veio, né, depois de 57, que o livro se espalhou pela Europa e pela América, os médios começaram a se candidatar. Olha, posso trabalhar aí? Eu sou médio. E ele fazia uma seleção. Claro que ele estava orientado, né? Primeiro que ele já era o bom senso encarnado, inclusive era o apelido dele. Todo mundo chamava ele de bom senso, né? Então ele já contava com ele, então ele já estava ajudando com o bom senso dele. E os espíritos, obviamente, né, instruía como que ele ia fazer essa seleção dos médiuns. Então, assim, de 10, vamos colocar assim, que cresceu muito a quantidade de médiuns, né? Então, assim, não era só dele, né? A produção, né, daquele conhecimento e como ele estava manipulando aquela ciência, ele estava ali como, vamos colocar assim, como o chefe responsável por toda aquela dinâmica, mas não veio só dele. Então, quem fala isso mostra um desconhecimento histórico. Muitas vezes as pessoas falam, eu não vou ler biografia, eu não vou pesquisar, né, eu vou ficar só com as ideias. A gente, né, até saber como que ele elaborou, com quem ele conversou, com quem ele dialogou, quais foram os livros que ele leram, né, isso tudo faz com que a gente entenda, inclusive, o espiritismo. E quem disse isso? Lembra daquele biógrafo que está aqui, que a gente estudou? Como que era o nome dele? O Sals? Henry Sals? Ele não fala isso, olha, eu fui pesquisar até quem era colega ali de Allan Kardec, comecei a pesquisar como que ele cumprimentava as pessoas, ele observou tudo. O que Allan Kardec estava lendo, ou seja, quais eram os médios principais ali, né, o braço direito dele, vamos colocar assim. Então, isso tudo, né, prova que não veio só da cabeça dele. Inclusive cartas onde ele coloca na própria Revista Espíritas, muitas cartas ele coloca nas obras, cartas ou evocações, né, então, de mensagens, né, ele coloca, e isso mostra que não foi ele que criou. Ele apenas, como diz o Herculano Pires, ele sintetizou, né, ele fez a síntese de todo esse conhecimento. Que é por isso, né, que a gente também
não pode falar que ele é um mero secretário dos espíritos. Né? Então, ter uma visão assim, ele é apenas o codificador. Tanto que tem espíritas, né, mais os da área acadêmica, assim, eles nem gostam dessa palavra. Não, ele é fundador mesmo. Né, porque ele realmente fundou. Se não fosse por ele, a gente não tinha o projeto no Kardec, o projeto Espiritismo, porque foi ele que colocou, ele que criou o termo Espiritismo, ele que desenhou para nós todo esse método de pesquisa, não foram os espíritos, que a ideia que a gente tem é que ele chegava lá na terça-feira na casa dele, vinha o médium, sentava ali à sua frente e logo falava, ó, tá aqui o método que você vai seguir. É fácil, né? Ou seja, os espíritos colocavam para trabalhar também, contavam com a própria inteligência dele, com a própria evolução espiritual que ele já tinha, esse preparo que ele teve. Então ele teve que pensar. Então eles não, lógico que aquela equipe de espíritos, né, que também não, né, que eram de grande evolução, eles sabiam do homem que estava ali, com quem ele estava contando, né? Então não era, ele sabia exatamente quando Kardec ia fazer a sua tarefa de casa. Então, essa ideia que ele apenas, né, essa ideia muitas vezes errada, que a gente tem às vezes em curso, né, que o Allan Kardec estava ali e os espíritos falavam, ele só escrevia, ou ele, né, ainda fala assim, ele pegava várias mensagens ou cartas, se via que estava tudo igual, ele colocava. Não é exatamente assim. Inclusive, as perguntas foi ele que criou. E ele reescreveu, não veio exatamente assim, o que é Deus? Isso aparece no filme. No filme, tudo bem. Mas quando a gente começa a pesquisar, não foi exatamente assim. Então, assim, ele teve esse conhecimento, os espíritos deram os princípios, sim, mas ele que teve que pensar para poder sintetizar e colocar isso tudo em obras. Por isso que ele colocou ali o nome dele, por Allan Kardec. É que ele, por uma humildade, obviamente, né, e por ser fiel a esse projeto, a esse trabalho, ele é lógico que colocava também o nome, né, de muitos espíritos quando esses realmente colocavam ali, quando esses assinavam. Porque muitas mensagens vinha um amigo espiritual, um espírito amigo, um amigo de luz, né? Alguns assinavam, outros não. Então ele fazia essa seleção. Quem fazia essa seleção de cartas? Era ele, junto com a esposa dele, que atuou ativamente, a Gabi. Né? Então ele, só que a visão que muitas vezes é passada para nós por um desconhecimento histórico é que né, ele apenas copiava ali o que os médiuns e os espíritos falavam. Não, então ele teve uma postura realmente ativa. Inclusive, muitos textos é produção dele, desde o livro dos Espíritos. Ele escreveu. Ele mesmo coloca. Agora, ele teve, obviamente, né, pela história, ele recebia as comunicações, muitas vezes que era para ele, onde falava, olha, você pode escrever. E quem é que falava com ele? O espírito de verdade. Tem alguns biógrafos, né, que diz que apenas uma médium recebia o espírito de verdade, que é a Celine, que é aquela que aparece no filme, a Celine. Então, que era bem o braço direito dele, assim, a principal médium, e ela tinha várias faculdades. E ela recebia com um grande, assim, inclusive a mediunidade, a psicografia mecânica, né, que é aquela que realmente vem até com a letra do espírito, assim, bem fiel, né. E ela, inclusive, depois ela briga, né, com a Allan Kardec, ela queria o nome dela também nas obras. Então, isso realmente aconteceu, e ele recebia por ela, né, as comunicações do espírito de verdade. Agora, é o que as pesquisas dizem, mas tem muita coisa ainda para a gente descobrir, né, inclusive que está chegando aqui. Mas até então, essa informação histórica que nós temos, né, que ele recebia as comunicações do próprio espírito de verdade,
E quem é o espírito de verdade? Aqui de forma que a gente pode validar esse conhecimento, né? Usando agora o termo certo, né? Não vamos comprovar cientificamente, a gente nem utiliza essa palavra mais, essa expressão mais. Mas como que mas tem como a gente validar esse conhecimento? Quem é o espírito de verdade para a doutrina espírita? Jesus. Jesus, né? Onde ele mesmo fala, né? Vai dando as pistas, né? Ah, eu estive aí, né? Eu estive entre vocês, né? Há 2000 anos, né? Mais ou menos assim, né? Então ele vai dando, e fora também pelo conteúdo, né? O Allan Kardec nos fala, né? Que a gente tem que analisar o conteúdo. E se a gente for ver as mensagens que foram assinadas pelo Espírito de verdade, o conteúdo é belíssimo, assim, inquestionável, né? Então, se não for ele, de fato, é uma pessoa ali do mesmo grupo, né? Então, tá ali que pode receber esse nome também, né? Então, o Allan Kardec teve, vamos colocar assim, ele recebeu inclusive as ordens, não, faça, produza também. Ele pedia horas de sono, né? Eles pediam isso, o filme mostra também um pouquinho isso. Ele pedia horas de sono, que até a equipe espiritual falava, vai dormir. Nem a equipe aguentava um pouco no caderno direto. Vai dormir, de tanta preocupação que ele tinha, né, de acabar o projeto, né, de ir para as outras obras, enfim, para poder escrever os artigos. Então era um trabalho diário que o Allan Kardec tinha. Né? Então, por isso que a gente pode colocar que ele atuou, sim, de forma ativa, mas o espiritismo não é só a produção do intelecto dele. Há também a dimensão ativa espiritual. E bem seleta, e bem selecionada, tá? Tanto que foi quem é que arrumou a equipe ali? O espírito de verdade. Ele selecionou aqueles espíritos para poder falar, para poder terem, né, junto ali com o Allan Kardec, vamos colocar assim, fundar o espiritismo, trazer o espiritismo para nós. Então, de tão perfeito que é, não sei, foram várias cabeças ali, encarnadas e desencarnadas, pensando, né, e montando, então basta a gente que apenas ler e estudar. É a única tarefa que a gente tem. E é lógico, né, deixar esse legado vivo e o que a gente ainda não alcançou enquanto espíritas, né, em conjunto, a gente ainda não alcançou, né, quem sabe por agora, né, a gente ainda está precisando rever alguns conceitos, que é o que o Allan Kardec pediu para nós, né? Então para a gente ver como ele realmente foi ativo, né? Foi ativo. Então, essa ideia que os espíritos somente veio deles é uma ideia totalmente errada. Totalmente assim, mostra que não conhece realmente, parece aquele conhecimento apostilado, aquele conhecimento que o Ed apostilado dá. Tá? Mas não é exatamente assim. Se a gente for na história e mergulhar na história, vai ver o quanto esse homem trabalhou, e quanto ele produziu também. Né? Então, a gente deve também ao Allan Kardec e, logicamente, a equipe espiritual que estava ali, né? que eram os verdadeiros donos ali. Mas o Allan Kardec, ele também atuou bastante. Alguma questão, pessoal? Então, como que a gente consegue rebater, né, as pessoas que vêm? Porque isso a gente é uma pergunta que a gente pode receber, né? Mas não foi Allan Kardec que criou o espiritismo? Algum colega nosso, né, pode vir e perguntar isso, né? E se a gente não tiver essa base histórica, por isso que eu falo, né, ter que conhecer a questão histórica também, não ficar só no filme, ler também, para a gente poder entender e explicar para a pessoa. Não, Allan Kardec, ele trabalhou com tais médios, ele dialogou com fulano de tal, né? Então, para todo mundo ter uma noção, então não é só dele. Então, outras pessoas ali, né, encarnadas e desencarnadas, estavam atuando. Vamos para a próxima pergunta. Alguma questão, pessoal, ainda sobre a primeira questão? Tudo ok?
de que maneira o Espiritismo, né, esse projeto que o Allan Kardec colocou aqui para nós, ele vai ensinar, né, ou ele vai, como que ele mostra para a gente a comunicação direta dos médiuns com os espíritos, como que ele apresenta isso para nós. E ele falou isso para o cético, né, como que ele apresenta o fenômeno mediúnico, o contato mediúnico, o controle mediúnico para que acontece entre o mundo o mundo físico e o mundo espiritual. Então, como que o Espiritismo leu isso, né? Porque o fenômeno, ele sempre existiu. Então, essa premissa está ok, isso todo mundo entende, né? O fenômeno sempre, ele sempre ocorreu, mas a forma como eu vou olhar este fenômeno é diferente. Né? Ou seja, como que o Allan Kardec ele viu isso de forma científica, que é o que ele queria, né? Ele foi com o olhar de um homem da ciência, lógico, do século dele, né? Que perdura até hoje. E como que o Espiritismo apresenta isso para nós? Como que você acha, Rogério? Como que o Allan Kardec apresentou a mediunidade? Em resumo, é isso, né? Como de fato ela foi, né? Como de fato ela é. Sim. As comunicações dos médiuns, como que elas se dão, como se verifica a veracidade das comunicações, a verdade das comunicações. Isso. Os tipos de comunicações, né? O tipo também. Eu acho que é mais ou menos isso, Ana Carolina. É isso mesmo. Quem gostaria de complementar o Rogério, ajudá-lo? Como que o Espiritismo fala, né? Como que ele apresenta o fenômeno mediúnico, a mediunidade, e como que ele explica que isso é possível? Que é possível eu, médium, entrar em comunicação com o espírito. Como isso é possível? É possível através dos muitos relatos de muitos médiuns ao longo de 1857 para cá. Aliás, antes de 1857, quando ele enviava perguntas para médiuns da França, da Europa, da América, dos Estados Unidos da América do Norte, e as respostas vinham de todos os países, as respostas vinham a mesma. Para a mesma pergunta, sempre as mesmas respostas. Daí confirmando a verdade, daí confirmando a veracidade da comunicação dos médiuns com os espíritos desencarnados. Eu acho que é mais ou menos assim. Quem acha diferente? É isso mesmo. É isso mesmo, Rogério. Primeiro, né, o Allan Kardec traz a definição do que é o médium. Ele vai, lembra, qual a primeira preocupação? Com as terminologias. Então, ele vai falar para nós que todos nós somos médiums, ou seja, todos nós, seres encarnados, logicamente que já chegamos no reino hominal, porque os animais não têm, eles não sabem nem como trabalhar com isso, não têm capacidade para poder, né, trabalhar como médium. Então ele vai falar assim que todos nós, seres humanos encarnados, temos uma capacidade para poder se comunicar, nem que for de forma rudimentar, bem intuitiva, com o mundo espiritual, ou de pelo menos percebê-lo. Né? Quando a gente fala a palavra comunicar, que é o termo que inclusive ele usa, depois a gente vai entendendo melhor quais são as possíveis interpretações do próprio termo. Nem sempre é entrar em contato, falar com o espírito, mas ele pode apenas sentir a presença pelo sonho, né, por uma intuição, ou seja, não importa qual o viés, não importa a faculdade que eu vou expressar, mas todos nós temos essa capacidade.
Então, o que ele colocou aqui, né? Que isso não é algo extraordinário, é natural, é uma outra faculdade humana. Assim como nós temos várias outras faculdades e outros sentidos, o fato de ser médium é natural também. Só que como envolve, né, como é uma faculdade que envolve um mundo espiritual, envolve o outro, eu preciso estudar e educar isso. Ainda mais se eu tiver isso de uma forma muito à flor da pele. Ostensivo. Exatamente, né? Porque isso pode colocar, pode levar até o mesmo um médium à loucura. Não que ela seja uma patologia, mas se o médium já tiver, vamos colocar assim, ele for mais sensível, ou como dizer Colano Pires, tiver o gene ali, né, o germe, ele pode sim pirar com isso, enlouquecer com isso, surtar, né, como a gente fala hoje. Então, por isso que é muito sério. E nem todos, mesmo sendo médiums, podem trabalhar com a faculdade mediúnica. A gente está lá na aula do centro, passamos pelos 2 anos do ED, depois nós vamos por 2 anos do próprio estudo mediúnico. Se a gente não tiver um controle psíquico, um autoconhecimento, né, e principalmente um bom senso para poder lidar com aquilo, vai ser muito mais seguro não desenvolver do que desenvolver. Então vamos colocar assim, o instrutor, né, o responsável ali, que muitas vezes chega e fala, olha, melhor você, né, você não está ainda no momento ideal para você poder lidar com isso, né, vamos mudar você de sala, vai focar para o outro estudo, não é porque você não tem mediunidade ou você não tem capacidade, mas muitas vezes eu não tenho um preparo biológico para isso, psicológico para isso, ou seja, nossas outras dimensões que nós temos. Nós não somos somente dimensão espiritual. Até o Allan Kardec falou, o homem é trino, né? O homem é trino. Nós temos o perispírito, o corpo material e o espírito. E o espírito. E desses 3 aspectos, né, várias ciências, né, estão ali estudando cada uma parte do homem. Então, o espiritismo ficou com a parte do espírito, não é esse objeto de estudo. Então, quando a gente não está apto a isso, né, é melhor a gente se afastar. Então, tudo isso, quem apresentou isso para nós? O Allan Kardec. Lógico que os outros autores, né, a gente só foi desenvolvendo isso. Mas foi o próprio Allan Kardec que falou, olha, ele trouxe para a gente a definição, como manipular, como selecionar os médiuns, ou seja, tudo aquilo que ele já fazia, ele escreveu. Até porque ele tinha a ideia, né, e o projeto pessoal também dele, de montar, como a gente vai chamar hoje, várias casas espíritas. Ou seja, trabalhar para a divulgação do espiritismo. E eu não tenho casa espírita sem grupo mediúnico. Que é, né, vamos colocar assim, a nossa cereja do bolo. Pode não ser no sentido moral o trabalho mais importante, né? Eu não posso me tornar espírita porque eu quero ser médium. Ou vou lá para o curso porque eu quero, de qualquer maneira, eu preciso ver o fenômeno mediúnico. Não pode ser o meu único objetivo. Não. O nosso objetivo, a força do próprio espiritismo é o quê? Está na sua filosofia, na sua ética. Eu tenho que me utilizar disso para me tornar um espírito melhor. Evoluir intelectualmente e moralmente. Perfeito. Principalmente moralmente. Principalmente, e que é o mais difícil. Né? Então, eu vou utilizar tudo isso como uma das minhas ferramentas de progresso. Não é mesmo? Então, então o Allan Kardec, quando ele escrevia, principalmente os livros mais técnicos, como o livro dos médiuns, onde a gente tem todo esse conhecimento, ele tinha essa questão de informar ao médium, informar ao evocador, que hoje a gente vai chamar de dialogador mediúnico. Tá? Então, assim, ele queria justamente porque ele fala, olha, estou criando essa ciência, né, estou
trabalhando com esse objeto de estudo, e está aqui o fruto da minha pesquisa e como que a gente vai prosseguir com isso. Como que eu vou fazer pesquisa espírita? Como que eu vou fazer ciência espírita? Tenho que fazer com médiuns. Quanto mais tipos de médiuns eu tiver, maior será a minha ciência. Né? Então, acontece que esse viés no Brasil, isso se enfraqueceu um pouco. Né? A gente tem até pesquisa espírita, mas né, mais na área filosófica, mais na área de educação, né? Mas a gente não tem, né, o que o Allan Kardec tinha, por exemplo, um grupo de médios para a gente poder continuar essas pesquisas, que é o que ele queria também. Porque senão a ciência, ela não, né, se eu não tiver um teste, se eu não tiver como um campo de trabalho, ela não vai, né, ela não vai, nesse aspecto, né, evoluir. Então, justamente porque não tem como, né, como eu falei, não tem como a gente conceber um estudo espírita, uma casa espírita sem grupo mediúnico. Né, justamente porque eu preciso de um campo ali onde eu vou interagir com os dois mundos. E por que eu preciso? Né? Não é só para eu poder instruir, não é só para atender o espírito que está sofrendo, é também. Mas o mundo, né, esse mundo espírita, ele também vem para poder nos ensinar, para poder nos instruir, seja no âmbito moral, seja no âmbito filosófico, seja no âmbito de qualquer campo de conhecimento que a gente tiver. Né? Então, eles trazem as informações, lógico, tudo isso vai ser limitado, né? Limitado ao que as informações que vêm de cada espírito é limitado à evolução dele, é limitado ao conhecimento dele. Em nenhum momento ele fala, eu sei de tudo. Né? Os bons, lógico, aqueles que a gente tem que levar vamos colocar assim, que a gente pode validar a mensagem dele. Né? Então, eles trazem o certo, né? Eles trazem a forma como ele percebe esse mundo espiritual e coloca né, a nós. Então, assim, tudo que vem é lucro. Né? É como a gente, né, assim, como a gente está observando esse é o nosso objeto de estudo, como que ele se manifesta após morte, ou seja, no mundo espiritual. Como a gente pode ver, onde o Allan Kardec começa a colocar essa parte do mundo espírita? Na segunda parte do livro dos Espíritos, que é a parte mais grossa. É a maior parte. Né? Onde ele vai falar de tudo aquilo que toca a esse objeto de estudo, né? De como que ele vive, quem ele reencontra, como ele, quais são o que ele leva, né? Se ele sente dor, se ele não sente dor, se ele sente falta. Então, no aspecto físico, no aspecto emocional, quanto tempo ele leva para poder entender que já se encontra no mundo espírita de novo. Não, seja, ele foi tentando fazer várias, né, essas várias as perguntas e formatando para a gente, né, lembrando, assim, as comunicações, Rogério, como você falou, né, elas vinham não com pergunta e resposta, tá? Essas perguntas e respostas, exatamente como a gente está aqui no próprio diálogo, é uma questão do Allan Kardec. Sim. Tá? A gente tem essa ideia que o Allan Kardec escrevia assim, o que é Deus, como fosse um joguinho. Aí passar para vários médios, o que é Deus, né? Veio da França aqui, né? Veio, sei lá, do Brasil, que ele recebeu comunicações do Brasil também. Então, assim, veio de toda parte do mundo. Aí ele pegava, aí falava, né? A gente tem essa ideia, né? Aí pegava, ó, todo mundo respondeu que deu, né, todos os espíritos, a gente tem ideia que eles foram evocados. Ó, fala aqui agora você. Aqui quem é você? Ah, então fala que né, todo mundo respondeu a mesma coisa. Causa primária. Não é isso. Isso é uma questão do Allan Kardec. Ele escreveu. Por várias mensagens, ele conseguiu deduzir. Não, é isso mesmo. Então, ele sistematizou para a gente com a pergunta e com a resposta. O filósofo ali encarnado era ele. Então, ele que escreveu em forma de diálogo. A mesma coisa aqui, de pergunta e resposta. Né? Que fazia a gente pensar,
né? Aí era o Pestalozzi, o Sócrates, o Comênios, e estava muito influente nele. Faça a pergunta, porque por isso que eu falo, vamos entender a pergunta, para depois a gente ir para a resposta. Né? Então, ele pegava todas essas informações que viam em texto, e não viam com perguntas e respostas. Ele que formatou dessa forma. Ele poderia ter escolhido outra forma, de textos corridos mesmo, como é a Gênese, como são as outras obras, mas né, ele escolheu justamente esse método, aí gente já são inferências, né, de pesquisa, justamente porque ele estava inaugurando, né, ou seja, mostrando o que é o espiritismo, e ele precisava trazer para nós as bases, né, os princípios fundamentais, e fazer com que a gente fosse ali com ele, acompanhando como que ele foi construindo isso. Né? Então, por exemplo, quando a gente começa a ler a pergunta 75, que eu acho que é que inaugura, a parte 2, né, que é a parte que a gente está comentando aqui, a gente consegue ir desenhando na nossa mente, né, imaginando esses espíritos, né, juntos, né? Ele, por exemplo, ele não fala em colônia espiritual, mas ele fala que os espíritos se unem através do pensamento e de suas qualidades morais após a morte. O que é isso? É uma colônia. Né? As pessoas dizem, o Allan Kardec nunca falou disso, então o que o André Luiz falou está errado. Né? Isso é uma postura totalmente... não é a postura de pesquisa. Né? Não é a postura de pesquisa. Né? Não, olha aqui, tem como a gente comprovar. Ou como a gente validar, melhor dizendo. Ele falou. Depois ele retoma isso em outros textos, na própria... textos avulsos que tem na própria Revista Espírita, quando tem de espíritos evocados, né, que vem falar como que era a casa deles lá no mundo espiritual. A gente parece estar lendo o André Luiz de novo. Olha, né? Até mostrando até espíritos de grupos, né? Apesar de não ter dito a palavra colônia, mas de grupos mais evoluídos. E como era bonito ali. Fala como os animais são, como o vegetal, né? Que está montando, que é um mundo muito mais bonito que o nosso. Ou seja, que está de acordo com a evolução que eles construíram, né? Que não vem de mão beijada, igual o que vai acontecer com a gente. A gente está construindo esse mundo, né? Qual é o próximo passo? Regeneração. Exatamente, a gente está construindo. Então não vai ser algo que vai vir de mão beijada, é algo que é meritório, né? A gente vai conquistar isso. Estamos no caminho. E o mundo de regeneração não é o planeta Terra, somos nós, individualmente, que temos que construir o nosso moral muito melhor, muito melhor, muito melhor, todo dia, todo dia, todo dia. Exatamente. Não é fácil. E nós temos que nos transformar. Não é um planeta físico, material, é o nosso cérebro, é a nossa mente. Exatamente. Então, quando a gente mudar, que aí a gente começa a colocar a casa em ordem. Né? Então, é o próximo passo. Mas isso ainda temos um caminho aí pela frente. Né? Temos que estudar muito ainda. Mas a evolução, graças a Deus, ela alcança todos. Né? O Allan Kardec colocou ali pra gente, né? Olha, a evolução ela não dá saltos, mas ela chega. Né? É lei universal, é lei de Deus, então uma hora vem. Só que até ela vir, né, vai vindo muitas coisas para ver se a gente acorda. Principalmente no sentido moral. Como o Rogério colocou ali para nós, principalmente. Então, assim, o sofrimento faz parte disso, né, de tudo isso. Mas voltando aqui, né, então Allan Kardec mostrou que é possível fazer ciência do espírito, é possível, eu vou conseguir fazer isso através dos médiuns, como peça de trabalho aqui. É importante também para um viés moral, porque quando o médium ele vem com essa, vamos colocar assim, com essa missão, né, de servir como médium, é uma forma de caridade também. Então, isso também é um instrumento que ele tem de evolução. E se ele, logicamente, souber aproveitar isso, quando voltar ao mundo espiritual, vai ter um ótimo saldo positivo ali.
né? Então, quantos médios, principalmente os médios de cura, quantos médios vêm, né, vêm com essa missão e se dão bem, né? Ou seja, eles cumpriram a missão deles. Então, eles, né, ou seja, olha quantos saltos eles deram nessa evolução. Então, a mediunidade, ela não depende da moral dele, mas o como ele vai se portar diante de tudo que ele fizer com a mediunidade, isso importa, isso tem uma leitura moral, né? E se ele tiver, né, então, ou seja, não é lei de causa e efeito, então se ele tiver um bom sucesso, ele vai colher sucesso. Né? Então, e muitas vezes vem várias vidas, né? Em várias vidas como médium. E muitas das vidas vêm errando. Então, a gente pode colocar, vamos supor, o Chico Xavier, que a gente tem, né, como um excelente médium e um excelente espírito, né, que esteve entre nós. Podemos inferir que em vidas passadas ele já deve ter sido médium, mas que não foi tão bom quanto foi o Chico, enquanto o Chico. Porque isso, a evolução ele foi construindo. Né? Usamos o Chico como exemplo, mas isso vai para todos nós. Né, médios ou não médios. Então, e eles servem para nós, não podemos, né, ter um centro espírita, né, não podemos admitir nenhum campo de pesquisa sem médium, porque eu preciso desses médios para poder acessar o mundo espiritual. Né, porque o que sabemos ainda é muito pouco. Ainda é muito pouco. Até porque a gente a gente fica também preso à compreensão deles. A forma como a gente, né, da mesma forma, a gente pode colocarmos todos nós em uma sala, em uma festa, por exemplo, e se for perguntar de forma individual como que foi essa festa e como que era essa festa, a gente vai responder diferente. Não é mesmo? Né? Então, assim, de acordo com aquilo que a gente consegue perceber, entender também. Né? Então, por exemplo, quando o André Luiz está falando para nós sobre o perispírito, sobre as doenças que ficam impressas no corpo da alma, exatamente, aí que tem o irmão Alexandre ali que tá orientando o André Luiz, e ele passa isso para o Chico, é uma percepção dele. Nós, encarnados, espíritas encarnados e teimosos, que vamos tomar isso como verdade absoluta. A André Luiz falou, tá falado, não é assim. É a percepção dele. Ele mesmo, inclusive, né, não é o André Luiz do filme, é o André Luiz do André Luiz mesmo, né? Então, ele mesmo se coloca, olha, eu não sei, eu precisei consultar o irmão Alexandre. Ele que mostrou para mim como que é essa medicina ali. Essa medicina eu não conheço. Ele mesmo fala isso, né? E ele fala, ele trouxe muitas informações excelentes, né? Mas a gente sempre tem que ler com muita cautela. Da mesma forma o Allan Kardec fez isso. Nem todas, aliás, a maioria, né? Ele não colocou as comunicações que ele recebia, ele colocou no corpo da obra mesmo, né? Das 5 obras fundamentais que nós temos. Né? Então, ele colocou isso em textos, em textos menores, como a própria Revista Espírita, que depois virou os livros, a Revista Espírita que a gente conhece. Né? Mas não cabia ali na obra, porque era uma percepção daquele espírito. Né? Quando o Allan Kardec fala quando ele tem a comunicação e consegue se comunicar ali com Mesmer, com Chopin, com esses espíritos famosos, é a percepção daquele espírito. Né? Então ele mesmo já tinha essa cautela, só que tinha uma certa era válido, né? Trazia um conhecimento, e por isso que ele achou interessante e colocou para todo mundo ver. Né? Mas aquilo é uma percepção do Chopin, é uma percepção do Mesmer, né? Que depois ele consegue falar com o Mesmer espírito. Né? Então, nós, né, percepção do Emmanuel, uma percepção do André Luiz, e assim vai. Né? Então, é como ele percebe. É uma percepção do Hermínio, né? O espírito Hermínio, né? Tivemos ele tanto autor encarnado como autor desencarnado. Quando o Divaldo,
né, pergunta para o Hermínio, por que está acontecendo a pandemia? O próprio Hermínio fala, não sei. Né, se for um espírito mais, não é se ele fosse, que não é o caso dele, né, que já é um espírito evoluído, mas se fosse um espírito que estivesse brincando ali com o Divaldo, ia vir com tudo, com várias teorias, né, ele não quer falar não sei, o Hermínio fala, olha, eu vou te falar, Divaldo, até onde eu sei, tanto que virou livro, o que ele sabia era muita coisa, né, e a gente consegue validar como hipótese, eu gosto muito do Hermínio, tanto com o autor espiritual quanto ele encarnado no espiritual, porque ele vai citando muito Allan Kardec, ele vai falando, ele fala, Allan Kardec falou isso, ó. Ele gosta, né? Ele tem essa dinâmica, né? Onde ele vai validando o próprio conhecimento dele. E a humildade que ele teve, falar assim, olha, Divaldo, realmente esse projeto aí, isso está na mão dos grandes. Então, se ele fala que ele não é grande, né, imagina a nossa pretensão, né? A gente para pensar assim, né? Realmente, a gente, né, nada sabe mesmo, né? Então, assim, a gente não consegue, olha como é importante, a gente só vai conseguir acessar esse mundo espiritual através da mediunidade. Então, a mediunidade pode não ser no sentido moral a principal atividade da casa espírita, né? Porque tem que ser a palestra, que tem que ser o passe, que não deixa de ser um ato mediúnico, né? Não é um ato de comunicação, mas é um efeito mediúnico ali dentro. Né? Então, assim, não tem como a gente avançar sem os médiuns, né? Então, vem a importância deles. E a mediunidade não pode só ficar restrita a atender espírito sofredor. Pode falar, Rogério. Então, eu estou morrendo de vontade de falar que o médium tem que tomar um cuidado infinitamente grande com o egoísmo, o orgulho e a vaidade, porque senão ele será destruído e não haverá mais médium. O que você Sim. fala sobre isso? Exatamente, tanto que o Allan Kardec, no livro dos médios, ele coloca, né, ele reserva um capítulo só para falar da moral, da importância que o médium tem que ter com a sua própria moral, enquanto espírito, né? Um médium participando de um grupo mediúnico, como ele recebe mais comunicações, etc., ele poderá se sentir melhor do que as irmãs, melhor do que os irmãos. E isso não é bom. Não é bom, não é bom. Até porque, assim, todos nós num grupo, podemos ser médiums, mas nem todo mundo vai expressar da mesma forma, até porque nem todo mundo tem a mesma evolução. Lógico, a gente procura uma certa, né, uma certa harmonia, mas tem aquele que ele expressa de forma diferente, afinidades fluídicas diferentes, né, onde o próprio o espírito ele escolhe, também está no livro dos médiuns, né, o Erasto fala isso ao Allan Kardec. Ele fala, o espírito escolhe o melhor instrumento ali. Sim. Isso e a qualidade moral é uma das principais coisas que ele vai perceber. Por quê? Porque são os fluidos que estão ali trocados. Quem dá qualidade ao fluido? O pensamento e a moral. Não tem como a gente separar isso. Então, se ele percebe que aí depois vai ver se aquele aparelho consegue expressar essa minha mensagem. Por isso que em grupo mediúnico, normalmente a gente tem aqueles mesmos médiuns que recebem as mensagens de mentores, né? Que os grupos, eles recebem os mentores, depois vai para o atendimento espiritual mesmo. Tem médium que não recebe. Não recebe de jeito nenhum. Ele é pior, ele é melhor? Não. É a forma dele. Cada um recebe de um jeito. Mas às vezes eu não recebo de mentor, mas eu tenho apresento um outro tipo de trabalho. Ou seja, não importa, né? A gente não pode fazer assim quem é melhor, quem é pior, né? E não podemos ficar vaidosos por causa disso, porque aí a gente vai estar, né? Deus, né, já colocou ali essa faculdade. Vamos colocar assim, né? Então vamos fazer dela a melhor maneira possível, trabalhar com ela da melhor maneira possível. Porque a gente pode, inclusive, né,
piorar a nossa situação. Aliás, a mediunidade é uma coisa muito séria, porque como a gente vai colocar isso na vida do outro, o que ele vai fazer com o outro, eu posso manipular o outro, eu posso ser totalmente, né, ruim, né, fazer maldade mesmo. Né? E isso tudo, quem é que vai pagar? Eu mesmo. Né? Quem é que vai responder moralmente, melhor dizendo? Né? Eu mesma. Né? Eu não posso nem só culpar aqueles espíritos que ali estavam comigo. Não, eu aceitei. Livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Exatamente. Vamos para a próxima questão, pessoal. Porque os críticos do espiritismo têm a dificuldade em explicar, né, como que esses, ou seja, que os fenômenos espíritas eles acontecem em toda parte do mundo. O Allan Kardec está o tempo todo falando, né? Olha, eu não criei o espiritismo, os fenômenos eles sempre existiram, né? E existem em várias partes do mundo, inclusive. Ele mesmo, né, não falamos aqui, que ele mesmo recebeu cartas de várias partes do mundo, de pessoas que tiveram a experiência mediúnica, né? E por que isso é difícil, né? Por que é difícil a gente combater isso? Né? Porque são fatos, né? Várias partes do mundo as pessoas estão falando, contando a experiência que teve com o mundo espiritual. Né? Então há uma dificuldade aí, eu encontro uma dificuldade aí em poder explicar isso quando eu quero fazer uma crítica, né, ao espiritismo. Muitas vezes eles falam isso, né, é a mesma resposta, porque eles não compreendem ou querem negar, né, eu não quero nem compreender, eu não quero nem me debruçar sobre esse assunto. Ou há uma resistência ao medo, muitas vezes, não quero nem falar sobre esse assunto, não me interessa aonde esse fenômeno está acontecendo. Né? Então, muitas vezes eu não entendo, ou seja, então a explicação vem da falta de entendimento mesmo daquele que está querendo negar que a mediunidade exista. Ele faz de tudo para poder negar, e quando muitas vezes eu não me debruço, aí eu caio num beco sem fim, ou seja, eu fico cética de vez. Mas não porque eu apresentei e não porque isso se mostrou de forma ilógica para mim, é porque eu não quis nem coletar informações sobre isso. Né? Então, não é porque porque é só se debruçar sobre a história, Allan Kardec vai dizer, né? É só a gente olhar para a história. E a gente vai colher informações e fatos mediúnicos, e interpretações mediúnicas das mais variadas possíveis. Né? Então, agora, se eu quero negar isso tudo e falar, não, simplesmente eu quero negar, né, não é possível exercer a faculdade mediúnica, e muito menos obter algum conhecimento dela, então é melhor, é cômodo, né, eu ficar em uma posição cética. E aí, normalmente, todo aquele meu argumento vai vir imbuído de um preconceito mesmo, de uma falta de conhecimento, porque eu não quis nem estudar sobre o assunto, né? Isso muitas vezes agora. O problema é quando isso acontece no nosso meio espírita, quando nós temos adeptos que só querem trabalhar com o fenômeno mediúnico, é o mesmo princípio, mas não querem estudar, não querem se debruçar, né? E isso atrapalha também a qualidade da sua produção mediúnica. O médium ele tem que estudar todos os dias, né? E apresentar ali um bom trabalho. Tanto que quando a gente tem um médium que não está aderindo, por mais de ajuda que receba, né, muitos grupos até o excluem. Olha, não tem como a gente trabalhar porque a pessoa ali não está se adequando à pesquisa, ao jeito do trabalho mediúnico ali. Mas o ideal é que todo trabalho mediúnico tenha, por exemplo, nem que seja meia hora ali de estudo. Né? Porque muitas vezes o médium quer chegar lá, sentar ali na cadeira dele, fazer só meia hora de comunicação mediúnica e ir embora.
né? Ele nem se sente da casa, né? Porque ele vai lá só no grupo dele e vai embora, né? E ele nem quer estar em casa. Eu já fiz o EJA há 30 anos atrás, né? E acha que isso é somente isso, né? E não é, né? Então, quando a gente também está trabalhando e muitas vezes não, vamos colocar assim, não se habilita de uma forma melhor, né? Isso também mostra um trabalho que não vai ficar legal, né? Então, esse irmão, esse colega de trabalho precisa aí de um apoio. Ele precisa entender que ele precisa estudar e continuar estudando. Porque senão ele não vai nem entender o que, né? Ele vai só trabalhar de uma forma totalmente empírica ali, né? E automática, né? Até a palavra empírica está errado, porque o empirismo, né, dá ali um conhecimento também. Mas de uma forma automática ele vai ali ser mecânica, exatamente, Rogério, mecânica. Que não passa por nenhum, né? Ou seja, até para ele, a primeira pessoa que tem que julgar a mensagem começa pelo médium. Ele mesmo. Ele mesmo. Então ele tem que sentir que ele está compromissado com essa tarefa. E como que eu vou julgar se eu não tenho conhecimento, se eu não alimento isso, né? Então, por isso que é muito pior quando acontece isso no meio espírita entre nós, né? Do que o cético que vem de fora. Pode falar, Rogério. Ana Carolina, uma coisa que eu sempre me preocupei foi com o animismo. Você poderá falar um pouquinho sobre o animismo? Eu tenho ideia, mas fala um pouquinho sobre o animismo. Olha, dá uma aula inteira, Rogério, para falar sobre o animismo. Mas vamos para a terminologia, né? Quando o Kardec fala, vamos para o termo, né? Animismo, né? Vem de alma, né? Alma não é uma palavra, não foi uma palavra que o Allan Kardec utilizou, né? Não foi uma palavra outros espíritas utilizam, mas não foi uma palavra, não foi criada, tá? Já existia muitos anos de tudo isso, igual o fenômeno espírita, né? Ou seja, os gregos já falavam em alma, tá certo? Certo. Então é tudo que vem da alma. A alma. Então, por exemplo, em uma comunicação mediúnica, nós vamos ter esses dois fenômenos juntos, o fenômeno anímico, ou seja, eu não sou, por exemplo, eu médium, eu vou deixar impresso ali algumas questões minhas, tá certo? E o conteúdo que advém da entidade espiritual, do espírito. Certo. Agora, o que acontece quando a gente está falando de educação mediúnica? Eu não posso anular, tá, gente? Eu não posso anular a minha alma. Não tem como eu fazer isso. Só que eu tenho como controlar as minhas impressões, o meu psicológico, o meu aparelho psíquico, entendeu? Eu tenho como controlar isso para deixar sobressair, tá, o que o espírito está falando, a comunicação em si. Certo. Tá? Só que animismo não é fraude. Tá? Muitas pessoas têm essa impressão, mas o termo está totalmente... Né, fraude é fraude. Né? Eu simular, é o que o Kardec colocou, eu posso simular. Né? Ou seja, animismo eu estou colocando muitas vezes a minha forma de ser, ou seja, ali a impressão da minha própria alma. Certo? Quando eu estou falando em comunicação mediúnica. Então, é impossível, eu posso ter uma comunicação, por exemplo, do Chico Xavier, mecânica, com a letra do espírito, como a gente pesquisa e vê por aí, tá? Com a letra do espírito, mas às vezes uma palavra, a forma como foi composta ali é do Chico. Você acha que todos os espíritos falavam minha mãezinha? Era coisa do Chico isso, era dele. Certo. Só que isso não invalida, né? Por isso que quando a gente vai fazer uma pesquisa mediúnica, a gente tem que conhecer muito bem quem é esse médium, quem é esse aparelho aqui, né? E conhecer quais são as várias comunicações. Não posso julgar por uma, porque eu vou percebendo traços anímicos. É a forma como ele apresenta. Vai ter um traço dele. Agora, o que acontece com o médium e na hora do estudo? Quando o traço anímico está muito alto,
a gente vai tentando afinar isso, vai tentando reduzir isso. Como que eu consigo? Através da minha concentração. E sempre pedindo ajuda do espírito do anjo da guarda, ou o espírito protetor. Tanto que o Kardec fala pra gente, no livro, o Erasto fala para nós, na verdade, né? Ele assina como Erasto, olha, sentou ali na mesa mediúnica, pede para o anjo da guarda, que ele que vai ajudar. Certo. Né? Então ele vai reequilibrar isso, né? Equilibrar isso. Então, mas assim, nunca que a minha alma não tem como, é uma comunicação, né? Da mesma forma, se eu estou falando com a Brenda e depois alguém fala o que você conversou com ela, eu vou falar do meu jeito, com as minhas palavras. Eu posso até estar sendo fiel ao conteúdo, tem que ser fiel ao conteúdo que exatamente a gente conversou, mas eu vou falar da minha forma. Então, isso é animismo. É a minha alma ali acontecendo. Agora, eu posso aplicar animismo em sonhos, né? Então, assim, não tem como a gente afastar isso. O que a gente pode dizer? Que não é coisa errada, tá? O que vai mudar, às vezes, de um médium mais experiente para aquele que está iniciando agora é apenas esse controle, né? A gente se deixar realmente mais de lado, né? E ver o espírito, deixar ele falar, porque ali é o espaço dele, é para ele falar, a gente está sendo um mero instrumento ali. Né? Exatamente. Só que pode ser que venha alguma palavra, alguma vírgula fora do lugar, isso, né, e que não comprometa, né, que não comprometa. É diferente também de que é um outro conceito que liga ao animismo também, quando é uma comunicação totalmente que vem do médium. Às vezes o médium ele está um pouco em desequilíbrio, então ele faz aquilo meio que uma sessão de análise, né? Que até o André Luiz vai falar assim, é o mergulho interior, o termo que ele usa, é o mergulho interior do próprio médium. Então ele mesmo vai, muitas vezes pode acessar de vidas passadas, angústias de vidas passadas, e ele coloca ali. E não tem nenhum espírito comunicante, é ele. Só que ele precisa, como se fosse numa hipnose, ou seja, quando a hipnose que acontece, quando a gente, o transe mediúnico ali da própria hipnose, aliás, o transe anímico ali, na verdade, faz com que o nosso espírito fique mais solto e a gente possa acessar algumas informações. A hipnose é isso. Inclusive a hipnose que o Mesmer se utilizou e que o Allan Kardec colocou para nós também. Só que o Allan Kardec não utilizou a palavra hipnose, ele utilizou qual palavra? Desdobramento, será? Não. Regressão? Não. Sonambulismo. Sonambulismo. Tanto que ele fala ao sonambulismo natural, onde o próprio encarnado consegue fazer isso, ou o sonambulismo provocado. Ele colocou isso, eles podem ver até a herança de Mesmer ali do próprio... O cara ficou 30 anos estudando isso, né? Então ele não conseguia deslocar, né? Inclusive ele fala, né? Se não fosse o Mesmer, o espiritismo teria muito mais trabalho aí para poder, né? O Mesmer fazia isso. O médico Mesmer, que era, né? magnetizador. Isso, exatamente. Ele, pela hipnose, ele botava, né? A paciente ali entrava em transe e ele conseguia, através, né, do fluido ali, ele conduzia, ele conseguia, no psicológico daquela médium, porque ele não estava falando numa dimensão espiritual, trabalhar, acessar esse aparelho psíquico. Também não tinha Freud antes, né, para poder trazer isso. Então, ele acessava a mente, porque ele falava, é na mente, né, e com ação aí sim do passe, que ele já falava no passe, inclusive a palavra vem dele, tá? Onde esse médium, onde ele conseguia reorganizar a paciente para que ela pudesse, né, ao longo do tempo, ir saindo da própria doença, né, da patologia, que é o que a gente vai chamar, hoje a gente trabalha com isso, né, das doenças que estão nessas duas dimensões, exatamente. Trabalhando Só que ele falava,
Desculpa. com magnetismo animal, né? Que ele falava que com a ação, mas isso aqui para ele, para a ação magnética agir, ele colocava a paciente em hipnose, né? Ela entrava no que o Allan Kardec depois chamou de sonambulismo provocado. Então ela provocava para ela poder ter mais acesso, mas hoje até o Mesmer, depois em comunicação mediúnica, já Mesmer espírito, falou assim: poxa, Allan Kardec, se eu tivesse, né, a sua cabeça de falar que tinha espírito ali agindo junto comigo, né, teria, né, já teria sido outra coisa. Por isso que o Allan Kardec coloca, não, Mesmer, mas você foi importante, você abriu o terreno para que a gente pudesse continuar com a história, né? Então ele descobriu, né, a dimensão espiritual. Então o Mesmer, né, ele acessava ali o psique, a mente, a parte anímica, o aparelho anímico da paciente e conseguia reorganizar através, né, da ação, do passe ali, ele conseguia reorganizar essa paciente, né? Os pontos, depois que o André Luiz vai chamar de centro de forças, né? Ele conseguia reorganizar. São chakras. Isso, é porque a gente não utiliza essa palavra, né? Centros de força, tudo bem. Centro de força, Kardec exatamente. Mas é a mesma. Centros de força. O Allan Kardec ele vai falar que não tem centro de forças como o André Luiz apresentou para nós, é um pouco diferente, né? O Allan Kardec ele traz para a gente a ideia que há um corpo fluídico, entendeu? Que há um corpo fluídico e que há o fluido que emana dele. Né? Vamos colocar assim, essa medicina, essa anatomia do próprio corpo espiritual, isso é mais do próprio André Luiz, né? Por isso que tem muitos autores, são mais Allan Kardec Roxo, não aceita. Porque depois o André Luiz também pisa na bola com algumas coisas que não dá para a gente validar também, fica uma discussão, mas a discussão é válida, né? A discussão é válida. E o Mesmer né, qual foi a pegada dele? Ele falou assim: olha, há doenças aqui que não advêm somente de cunho biológico. Né? Por isso que depois Freud também estuda, né? Enfim, essas pessoas vieram justamente para tentar nos ajudar nesse sentido. Ana Carolina, você Pode falar. acredita que a doença venha do espírito, a centelha divina, ou ela está só no corpo físico, no perispírito, desculpa, ou ela está só no perispírito, ou ela é própria só do corpo físico? O espiritismo, né, vai colocar que é do espírito. É o espírito. Exato. Ele que é o dono da vontade, ele que dá qualidade a todos os fluidos. Certo. Então, assim, tudo que eu fizer com o meu corpo espiritual ou físico é uma consequência minha, é uma escolha minha, certo. Tá certo? Agora, ainda mais o espiritismo ainda fala assim, temos que tomar até cuidado para a gente não só colocar a culpa na vida passada. Eu sou assim porque na vida passada eu sofri isso. Não, muitas vezes é uma imperícia minha de agora. É um descuido meu de agora. Causas atuais. Isso, de todas as nossas aflições. E é lógico que isso nós temos uma consequência psíquica disso e uma consequência espiritual, no corpo. Por isso, quando Allan Kardec diz que o homem é trino, ele já está colocando para a gente, olha, não temos que cuidar somente do corpo. Se nós estamos encarnados aqui, o perispírito e o corpo material. Físico. Então, vai ter alguns desequilíbrios, algumas sequelas, né? Vamos colocar assim, alguns machucados no nosso corpo físico, que eu preciso de quem? Do médico mesmo. Certo. Né? Se eu sofrer um corte agora, precisar levar a ponto no médico, não adianta eu tomar passe. Não. Tá certo? Então, eu preciso, né? A dimensão, eu tenho um corpo físico, né, estou encarnada, me encontro encarnada, então eu preciso do médico. Certo. Da mesma forma,
né? Como, da mesma forma que eu preciso cuidar do meu, do meu emocional, do meu perispírito, ou seja, vou ter cada ciência que vai cuidar disso, né? Então, por isso, agora, a origem dessas doenças, né, a gente pode dizer que ela está em todo esse conjunto, né? Porque quando se eu estou aqui eu tenho um vício pelo álcool, eu desenvolvo o vício do álcool agora, quem vai sofrer as consequências? O meu corpo físico, o meu perispírito, e eu levo isso ao mundo espiritual. Ao espírito. Exatamente, é uma coisa que eu dei causa aqui, eu não estava lá. Entende? Então, eu dei causa aqui, vou sofrer as consequências lá. Pode ser, e muito provável, que eu vá levar essas consequências ao mundo espiritual na próxima vida também. Ou seja, não tem como a gente colocar uma causa só. É um conjunto todo, só que é do espírito, é ele que manda ali. Né? Eu não posso falar, né, falar assim, é culpa do meio, não, a nossa, como a gente vive no mundo, né, como a gente, como que a gente faz escolhas, as nossas ações, isso, exatamente, né, então isso que vai pesar um pouco, né, e as consequências, muitas vezes, para a gente virar essa página, demora. Encarnações. Tá? Exatamente. Vamos andar mais um pouquinho aqui, pessoal, para a última questão. Aqui, né, como, apesar de todas, todas as críticas, né, a falta de conhecimento, né, como que isso, né, como que a gente consegue, o Espiritismo, né, segundo Allan Kardec, que consegue ainda agarinhar, né, se divulgar mais e conseguir mais adeptos, né? Isso segundo a visão de Allan Kardec. Como que, né? Por que isso é possível? Primeiro, né, a gente... Oi? Eu ia dar minha ideia. Pode falar. Olha, eu acho que por causa da dor do espírito encarnado, a dor faz com que ele procure ajuda. E a ajuda na doutrina espírita, segundo Allan Kardec, é imediata. Onde mais a gente consegue ajuda para a nossa dor? A dor que eu me refiro é dor física, mental, moral, espiritual. Dor, né? É dor. Onde Sim. eu vou conseguir ajuda? Como eu vou conseguir ajuda para encarar o luto de um familiar, Sim. de um amigo? É na doutrina espírita. Então tem a dimensão do consolo, né? Ele explica e consola ao mesmo tempo, né? Então a gente pode exatamente isso, justamente porque o espiritismo ele traz essa síntese do próprio conhecimento humano, ele debate com várias áreas do próprio conhecimento também, tem essa base filosófica, essa base científica, e tudo isso está muito sólido, e isso faz com que ele possa, né, ele tem essa segurança, vamos colocar assim, e isso atrai as outras pessoas, né, tanto que o Allan Kardec fala, olha, os nossos adeptos são todos pessoas de grande moral, são pessoas de intelecto, né, não é qualquer adepto, não estão aqui só porque, eu creio e pronto, não, porque eu realmente encontrei uma lógica, um sentido em tudo isso que a gente está lendo e divulgando. Né? Então, por isso que ainda continua, né? Então ele fala sobre as qualidades dos próprios adeptos, inclusive ele frisa essa questão moral, né? O Allan Kardec ele faz o estatuto, né? Do primeiro centro espírita lá dele, né? Ele mesmo cria o estatuto, não foram os espíritos, ele cria o estatuto, e ele coloca ali, né, que cada um que adentra ali, médium ou não, tinha que passar por entrevistas, e eles pesquisavam a vida moral daquela pessoa. Se tivesse alguma coisa fora do lugar, era muito mais rígido, né? Hoje a Casa Espírita no Brasil tomou outra cara, né? Mas ele coloca isso em estatuto, né? Não tem que passar por várias entrevistas e eles pesquisam a vida da pessoa. Pessoal, vamos só mais uns 10 minutinhos, tá? A gente conseguir avançar aqui no conteúdo, né? E depois, porque o Espiritismo ele está de acordo, né? Ele dialoga com a ciência da época,
né? E muitas vezes atemporal, a gente está lendo muitas vezes o Allan Kardec e fala, olha, está recente, ele ainda é possível dialogar com o que está acontecendo agora. Então, e traz essa ideia do progresso. Não tinha como, que era a ideia, vamos colocar assim, a cereja do bolo, né, do século que o Allan Kardec estava, do século XIX, né? Não tinha como eu falar, né, de uma ciência ou de um conhecimento fechado, ou seja, tudo está submetido à lei do progresso. Isso seduzia as pessoas da época, né? Quando Allan Kardec fala sobre lei de trabalho, as questões de trabalho como um movimento ali, como um marco político e social, estava em voga. Então, quando Allan Kardec fala isso, então chama a atenção daquelas pessoas que estavam ali sobre aquele assunto. Então, ele fala de quase tudo. Então, por isso vai chamando, cada um vai sendo atraído por alguma, né, para algum viés. Inclusive, Rogério, por isso que você falou, buscando um consolo. Né? Então, tem gente que vai mais para a área de pesquisa, né, ou para um consolo mesmo, né? Para poder investigar, né, a influência do método, da própria vivência mediúnica, né? Então, isso instigou muitas pessoas que queriam lá e conhecer também, né? Então, a gente pode ir também pelo paradigma, né, que o próprio Espiritismo coloca aqui para nós, né? Coloquei até essa figurinha aqui, né, com esses vários cabeças aqui, né, ou seja, de seres, né, que vieram ao nosso mundo, inclusive ao Allan Kardec, e vieram e trouxeram uma novidade, né, ou seja, um marco que a gente não consegue, e que isso que afetou a nossa estrutura. Então, nós temos quem aqui, o que o Copérnico fez, Rogério? Copérnico? Isso, o que ele fez? O que ele trouxe para a gente? Ai. Ali, ó, tá ali no que eu escrevi ali, ele tirou o quê? A gente do centro do universo, né? A Terra do centro do universo. Então isso já foi uma quebra violenta. Isso mexeu com tudo, um aspecto político, social, histórico, não só científico, a forma como a gente se enxerga, como a gente se relaciona, inclusive com Deus. Né? Depois, a origem das espécies e a própria evolução aí, feita por Darwin. Olha, a gente não é um ser bonitinho criado por Deus, já pronto e colocado para o mundo e para mandar em tudo. Não, a gente pertence a uma natureza, estamos conectados. A evolução, né? Exatamente, e a gente pode perceber que o Allan Kardec está dialogando com tudo isso. Depois, né, coloquei aqui até o Freud, né, com coisas, vai trazer para a gente esse inconsciente, essa pulsão, vem mostrar para a gente, olha, existe um aparelho psíquico, temos uma dimensão psíquica, e Allan Kardec veio complementar e falou assim, Freud tem razão, mas a gente também tem uma dimensão espiritual, também somos um espírito. E isso pode um pouco responder, Rogério, a sua questão. Ou seja, como para uma questão, ela não vai ser só respondida só pela via espiritual, ou só para via psíquica, ou só para via científica, ou seja, é multidisciplinar. É multidisciplinar. E o Allan Kardec conseguiu ler tudo isso muito bem. Né? Se a gente for fazer uma pesquisa histórica e pedagógica, graças ao Pestalozzi, que já dava isso para ele, olha, né, não vê o mundo em caixinhas, não, tá tudo interligado. E esses caras também souberam fazer da mesma forma, mesmo não sendo aluno de Pestalozzi, né? E o Allan Kardec não estava aqui diferente. Então ele trouxe, por isso que a gente fala, né? Ele trouxe um novo paradigma do espírito. Pessoal, esses últimos slides aqui é só resumindo tudo isso que a gente já comentou, tá? Vou compartilhar com vocês. Essa questão, né, quando o Kardec fala sobre como que a gente transforma uma ideia, né, em um princípio, sobre o mundo visível, né, que a gente conversou também bastante, que não era que o Allan Kardec produzia as perguntinhas e testava, né? Então, isso tudo vocês vão ler aqui. O mundo espiritual já trazia isso para ele apenas organizou o conteúdo. Aí na próxima semana, que é o controle universal, né, do conhecimento dos espíritos.
que muitas vezes a gente erra isso. Acho que tem um slide aqui onde eu coloco onde tem essas referências do controle universal para quem quiser aprofundar mais, né? E, né, esse aqui é para a gente refletir, mas já refletimos já bastante hoje, até pelo nosso horário, né? A gente, então, lê em casa, a gente tenta responder essa questão. E para a próxima semana, continuando ainda, né? O Oswaldo vai continuar com a gente, da página 59 a 66, nesses 2 encontros. Tá ótimo? Ana Carolina, Pode falar. eu tenho um aviso, eu tenho uma comunicação, eu tenho uma informação importantíssima. Pode falar. Segunda-feira que vem, dia 27 de abril de 2026, depois de Cristo, eu irei completar 68 anos de idade. 68. Então você vem no estudo para cantar parabéns. Vamos cantar Tá parabéns. bom. Vamos cantar Eu não parabéns. falto, né, Ana Carolina? Não falto, né? E, né? Ó o presente, né? Já é o primeiro presente que a equipe espiritual está te dando aí. É verdade. Tá certo, pessoal? Não esqueça o aniversário do Rogério, hein? Semana que vem. Mais alguma questão, pessoal, que vocês gostariam de colocar? Então, na próxima semana, a gente continua aqui com o cético. Quem gostaria de fazer a oração final? Juliana, quer fazer para nós? Posso fazer? Então, tá bom. Então vamos serenar nossos corações, agradecer ao nosso Mestre Jesus pelo aprendizado de hoje, agradecer também aos nossos mentores espirituais por estar nos intuindo, abrindo a nossa mente também para que a gente aprenda coisas novas. Pedir para que seja uma semana muito abençoada, que seja uma semana muito produtiva a todos nós, que seja uma semana de muita luz, que a gente possa estar sempre acompanhado dos nossos bons espíritos e agradecer sempre a tudo e a todos pelo dom da vida. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada, Juliana. Boa semana Uma ótima semana, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite. Deus abençoe a todos. Até mais. Obrigada. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite.